E os países onde você tem uma boa moral, por exemplo, estive agora no Japão. Cara, é assustador. Tipo assim, parece que você espirrar dentro do ônibus, você tá cometendo um crime. As pessoas cumprimentam, sempre abaixando e tal, tudo mais. O que torna o Japão? A cultura. Então, isso vem de quê? Vem de uma base moral, vem uma base estrutural, vem de uma base onde você é passado de pai para filho. Curiosamente não cristã, inclusive. É. Esse podcast aí que o Nicolas Ferreira participou diz muito do que é a extrema-direita. Inclusive, essa parte aí do questionamento aí do Igor, muito bem, cirurgicamente perguntado sobre a cultura não ser cristã e ser mais civilizada, diz muito bem que eles não são cristãos. Eles não conhecem o cristianismo e eles não conhecem a história do cristianismo e eles não conhecem as nações cristãs de fato ou as falsas cristãs. Vendo eles hoje, em vários lugares do Brasil, com a camisa verde e amarela, eles têm um fetiche enorme pelo verde e amarelo, mas eles usam isso como marketing, eles não gostam do Brasil. Eles estavam na Avenida Paulista, ele, o Malafaia, o Sóstenes Cavalcante, o Ricardo Nunes, que ao invés de estar governando São Paulo cheio de problema, estava lá defendendo os golpistas, né? Traindo o Brasil e defendendo os achaques dos Estados Unidos e os ataques da soberania nacional. Mas voltando ao cristianismo, ele admitiu aí na pergunta aí do Igor, inclusive não cristãos. Ele parou, pensou e disse: é. E isso de fato traduz de fato as culturas que se dizem cristãs, porque o Brasil, desde a sua origem, já veio nas caravelas os jesuítas juntos com os portugueses para, segundo eles, domesticar os povos nativos, catequizar, como é a palavra que eles mais usaram, que era catequizando. E aí ele cita: fui no Japão, cara, é impressionante, você espirra no metrô, parece que você cometeu um crime. Ou seja, aí ele fala em cultura. E a nossa cultura é cristã, desde sempre, sempre, e continua sendo a maioria. Tem outras religiões aqui, diz que o Estado é laico, mas é mentira. Só é laico enquanto não incomoda os poderosos, né? A gente vê crucifixos nos tribunais, no Congresso, o nome de Deus seja louvado na nota do dinheiro, a Constituição louva o Deus judaico-cristão, e ele fala aí de uma cultura de pai para filho, né? Então, uma cultura aqui cristã de pai para filho, como eu disse, vem desde o início. E ele acha que aqui o povo é mal educado. Então, é culpa de quem? Porque a cultura aqui é cristã. Pesquisas feitas em presídios mostram que pelo menos entre 80% e 90% dos que estão lá presos, perguntados, acreditam em Deus. Se fizer uma pesquisa na rua ou no Congresso, pelo menos 70% ou mais no Congresso vai se dizer cristão, ou vai se dizer que acredita em Deus, pelo menos que acredita, mesmo que não seja de nenhuma religião. Não são ateus, os ateus são muito poucos. E ele critica a nossa cultura aqui, então quer dizer que a cultura cristã, ou onde foi catequizado pelo cristianismo, na visão deles não presta. Mas eles repetem Deus, pátria e família. Ou não está funcionando, ou a pátria que eles queriam era outra. É uma pátria de um Jesus com uma metralhadora na mão, como eu já vi em algumas caricaturas feitas por direitistas, que Jesus deveria usar arma e se fosse hoje usaria, segundo eles, e não o Jesus real da Bíblia que defendem o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças aos mansos de coração, aos que fazem caridades. Ou seja, eles defendem a lei e a ordem pela brutalidade, pela lei, pelo estado de sítio que eles estavam na Avenida Paulista defendendo hoje. A tentativa de golpe do Bolsonaro era fazer um estado de sítio, fazer acampamentos, pessoas presas, derrubar o Supremo e manter com mão de ferro os militares no poder. É isso que eles defendem e que não tem nada a ver com o cristianismo de fato. A nossa cultura não funciona, como ele diz, que é insegura, é mal educada, é isso, aquilo, é tudo que a extrema-direita... Você vê nos pronunciamentos do Eduardo Bolsonaro e de qualquer um deles, eles odeiam o Brasil. Nada no Brasil para eles. Ele diz: fui no Japão, cara, é impressionante. E todos citam
que os Estados Unidos é melhor. O próprio Bolsonaro tem um vídeo dele dizendo que o Brasil é um lixo, chamando o Brasil de lixo. Um cara que foi deputado 6 vezes, foi vereador e foi presidente da República, que foi militar das forças do Exército Brasileiro e acha o Brasil um lixo. E a extrema-direita também acha. Essas pessoas que vão de verde e amarelo, o fetichismo pelo verde e amarelo, pela bandeira nacional, é pelo autoritarismo. O verde e amarelo que eles usam ali não é o verde e amarelo do povo, é o verde e amarelo das elites dominantes, não elite pensante, porque a gente não tem mais grandes intelectuais hoje, especialmente na direita. Então, esse fetichismo, essa fixação por idolatrar a bandeira nacional, mais ou menos, né? Porque estava cheio de bandeira de Estados Unidos no meio e até de Israel no meio, defendendo genocídio lá que não tem nada a ver com cristão, não tem nada a ver com o que Cristo pregou, tem a ver com o domínio do judaísmo, aquela coisa de que o judeu é o povo de Deus e pode matar quem quiser, a mesma coisa que os Estados Unidos defendem. Então, essas pessoas, eles defendem um cristianismo violento, o que nada tem a ver com Cristo, tem a ver com Cristo simbólico que a extrema-direita cria, de pregadores com terno e gravata e não com roupa sacerdotal, sem liturgia, sem missa, sem hóstia, sem nada, apenas um microfone na mão, andando para lá e para cá, pedindo oferta e dízimo e falando de pauta de costume, ou seja, os falsos cristãos, que nada tem a ver com sacerdócio, segundo Melquisedeque, como foi dito de Jesus. Ele é um sacerdote tipo Melquisedeque. Você vê que ele, na Bíblia não cita tipo os levitas, porque os levitas aí é com a escolha de Moisés, a lei mosaica, mais uma prova de que Jesus não era judeu. Que muita gente tenta colar dizendo que Jesus era judeu, ele não era. Ele era hebreu numa região da Palestina. O Estado judeu era aquele de Herodes, que tentou matá-lo mais de uma vez, inclusive até conseguir, até crucificá-lo. Então ele não era judeu, era hebreu, o que é diferente. Maria não era da tribo de Judá. Eu já vi uma discussão entre um rabino e um pastor, e ele até estava certo nisso. Ele disse que Jesus não tinha pai terreno, ele não era judeu. José que era judeu, mas não era o pai de Jesus. Então ele era filho de Maria. Por parte de mãe, ele pertencia aos hebreus da tribo de Benjamim. E por isso os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, que Benjamim era o filho mais novo, filho caçula de Jacó, foi quem herdou a nova e eterna aliança por Maria e não por Judá, não pelos judeus. Mas para finalizar, esses são a extrema-direita. Odeiam o Brasil. Eles amam o estrangeiro, por isso que eles pagam pau aos gringos, eles adoram e idolatram Donald Trump, eles adoram e idolatram a OTAN, a União Europeia, mas odeiam o Brasil. A única coisa que eles gostam aqui é a riqueza que gera a vida de Marajá deles, do agro, da Faria Lima, dos investidores, dos especuladores, do mundo do mercado e dos negócios. Mas ele acha que, mais uma vez, ficou aí no vídeo dito por ele que ele acha a cultura brasileira, como muitos outros bolsonaristas também acham, um lixo. O próprio Bolsonaro disse que o Brasil era um lixo. E quem defende a extrema-direita é contra o Brasil, é contra a soberania e paga pau para os Estados Unidos. É por isso que eles são lacaios dos Estados Unidos.